Neste argumento, eu vou entrevistar o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina. Nós vamos conversar sobre as enchentes que estão lá prejudicando o Estado neste momento. Senador, uma questão recorrente, né? Um ano vem, o outro no mesmo... Como é que o senhor tem visto essa recorrência das enchentes em Santa Catarina? A questão climática de Santa Catarina está diretamente relacionada à geografia do Estado, que tem muitos vales, muitas serras, muitos rios, por isso há uma grande evaporação em função do calor, mas também está relacionada à localização do Estado dentro do contexto e do espaço físico da América do Sul. Nós estamos numa região, geograficamente falando, sujeita a mais chuvas e a chuvas de grande quantidade em períodos muito curtos. Normalmente, neste período do ano, é que nós constatamos as maiores ocorrências de precipitações em Santa Catarina. E, obviamente, por termos a condição de termos vales muito expressivos e com rios muito grandes, a hora em que a chuva chega, os rios transbordam e muitas cidades que foram fundadas e que foram construídas ao largo desses rios começam a sofrer consequências muito graves em termos de prejuízos materiais, de incômodos e de inconveniências que vão acontecendo na vida das pessoas que não podem trabalhar, que não podem ir para a escola, que têm que retirar todos os equipamentos de casa. O comércio e a indústria sofrem mais ainda porque tem o prejuízo material que precisa ser contabilizado, e quando não há prejuízo material é preciso levantar os produtos, é preciso construir barricadas em torno de áreas industriais para protegê-las, enfim, é uma coisa bem complicada, mas com a qual a população catarinense, principalmente do Vale do Itajaí, já está bastante habituada. Então, felizmente, neste ano, Rolenberg, quando nós vimos o Serviço da Defesa Civil de Prevenção de Cheias se manifestar, a imprensa inteira fazendo um trabalho de alta e de grande conscientização, o poder público se colocando com responsabilidade e com serenidade no momento em que as águas subiam, informando a população onde ela ia atingir, permitiu que todo mundo fosse transferido de um local para outro, e as regiões inundáveis, felizmente, não produziram nenhum dano à vida das pessoas. Ninguém morreu. Em 2008, nós tivemos mais de 130 mortes, e isso, obviamente, é uma coisa que tem que ser evitada. E nesse ano, felizmente, foi evitado. Quer dizer, o senhor acha que houve um trabalho de prevenção eficiente? Sim, mais de comunicação e de conhecimento do problema do que de prevenção. Prevenção, eu até posso falar um pouco mais, mas eu diria que hoje nós já temos dados históricos, já temos informações técnicas suficientes para dizer que se lá na cabeceira do rio, lá na região do vale mais alto, teve uma quantidade de chuva X, então em tantas horas nós teremos o rio aqui com uma elevação de nível de tantos metros. E já sabemos quais são as áreas que essa inundação vai alcançar. Portanto, é uma questão de informação muito mais do que de prevenção. Aliás, é preciso mencionar e registrar que daqui a 2 anos nós teremos um sistema ainda mais eficiente que está sendo montado e instalado em toda a região de cheias de Santa Catarina, que vai permitir não só a informação no momento em que a chuva está acontecendo, mas já a previsão meteorológica antecipada e segura do que vai acontecer em 2 ou 3 dias seguintes. E o senhor acha que ainda faltam obras de engenharia que minorem o problema quando ele acontecer, já que ele é uma fatalidade? Há cerca de 4 décadas, o Estado vem trabalhando na elaboração de projetos que visam eliminar ou minimizar o problema das cheias. Foram feitos estudos por vários organismos internacionais
que estão efetivamente prontos, concluídos, com valores já conhecidos. São bilhões de reais que precisam ser gastos. Nós temos informações assim de que para uma primeira etapa de obras seriam necessários perto de 5 bilhões de reais de investimentos. São represas? Não apenas. É necessário fazer uma série de coisas. Só para se ter uma ideia, nós temos numa região do estado muitos arrozais. O plantio de arroz irrigado em Santa Catarina é uma coisa muito importante do ponto de vista econômico. Se você tem um momento de cheia, um momento de enchente, e você tiver condição técnica de manter naqueles arrozais a água retida e represada, você vai ter em arrozais mais água do que numa represa. Então não se trata apenas de construir represas, se trata de utilizar o que a natureza tem e o que o homem fez de adaptações na natureza como fator de contribuição para evitar as cheias. De outro lado, você tem que viabilizar novos canais, novas obras de drenagem para o escoamento mais rápido desta e daquela região inundável. Por outro lado, as barragens existentes precisam ser elevadas. Quando elas foram construídas, aí 30 anos atrás, elas foram construídas até um nível X. Agora, se descobriu pelos cálculos de engenharia, pelos levantamentos feitos, que é possível crescer a altura dessas barragens em mais alguns metros. A área que fica anterior à barragem não é uma represa com água constante. Existe um córrego de águas e pronto. Agora, quando há uma precipitação pluviométrica muito grande, a barragem é fechada e a água começa a ser retida. Então, depois, quando passou o período da chuva, você começa a liberar a água devagarinho. Obviamente que se você levantar a represa em mais alguns metros, você vai reter mais água. Só para você ter uma ideia, estas represas, estas obras em 3 represas, Ituporanga, Ibirama, José Boatê, custam em torno, Taió e José Boatê, custam em torno de 600 milhões de reais. O dinheiro para essas obras já está inserido no PAC desde 2011. O Ministério da Integração Nacional tem este valor empenhado desde 2011 e nunca liberou. Embora já existam projetos, embora já exista uma realidade em Santa Catarina que todo mundo conhece. Anteontem, o ministro Fernando Bezerra esteve em Santa Catarina e prometeu que vai fazer o empenhamento, vai fazer a liberação. Só que o PSB, que é o partido ao qual o ministro pertence, já anunciou a sua saída do governo, da base do governo da presidente Dilma. Então nos preocupa muito se o ministro vai lá e anuncia a liberação e fica mais uma semana no cargo. Seu sucessor, não sei quem será e nem de que partido vai ser, obviamente não tem a obrigação de cumprir a promessa do atual ministro. Então nós sempre estamos na expectativa, mas agora eu espero que o governo efetivamente libere, porque as obras de aumento da barragem levam 3 anos para ser executadas. Claro. E em 3 anos nós podemos ter mais uma enchente. Perfeito. E obviamente que ninguém deseja tamanho problema, tamanho prejuízo para Santa Catarina, que é um estado que contribui muito com a economia do país, é um estado de gente muito ordeira. Prova disso é o próprio fato. A água baixa, 2, 3 dias depois, tudo está normalizado, mas o prejuízo fica. E a Defesa Civil lá, o senhor considera que está bem equipada, tem enfrentado bem a situação de emergência? Ela é muito eficiente porque ela foi adquirindo conhecimento com o tempo e a Defesa Civil serve para socorrer pessoas, serve para amenizar os problemas na hora da catástrofe. Então, nesse aspecto, nós temos uma Defesa Civil eficiente, temos uma polícia militar das melhores do país, a nossa corporação é exemplar, os bombeiros de Santa Catarina são muito bem treinados e os municípios onde existe esta situação de calamidade por conta de enchentes já criaram a sua própria defesa civil e os mecanismos de solução de problemas imediatos. As emissoras de rádio, as instituições beneficentes, as universidades, todos se unem e a prefeitura, etc., começam a trabalhar e o problema fica minimizado pela ação exatamente da Defesa Civil Pública
e também dos serviços comunitários. Senador, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo via Alô Senado no número 0800 61 2211 ou acessando o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.